nesses 3 versículos, nós encontramos 4 características do estilo de vida do apóstolo Paulo, que ele aconselha os cristãos a desenvolverem. Portanto, são características de uma pessoa completamente dedicada a Deus, que eu quero ler com vocês. O estilo de vida de uma pessoa completamente dedicada a Deus. No verso 31, nós aprendemos que uma pessoa completamente dedicada a Deus, em tudo o que ela faz, é para tornar Deus conhecido. Então, o meu objetivo cristão precisa ser somar, colaborar, expandir o reino de Deus. Então, aquilo que eu faço não deve servir para promover o homem, mas deve servir para promover Cristo. As coisas que eu faço não deve ser uma demonstração da minha capacidade, da minha influência, dos meus talentos, mas deve ser para demonstrar Cristo às pessoas. Segundo, no verso 32, ela, a pessoa, no caso, não prejudica ninguém, mas faz o bem a todos. E aqui, eu quero só abrir um parênteses. Entenda essa palavra bem com a vontade de Deus. Então, uma pessoa dedicada a Deus não prejudica ninguém, mas cumpre a vontade de Deus na vida de todos. Então ela se coloca como um instrumento nas mãos de Deus, para que a vontade dele chegue até as pessoas que Deus colocar à sua volta. Então, quando nós falamos de bem ali, quando Paulo fala de bem lá no versículo, ele não está falando de caridade. Ele não está falando de assistência social. Ele está falando de cumprir a vontade de Deus na vida daquelas pessoas. Então, se eu quero ser alguém completamente dedicado a Deus, as minhas ações devem ser intencionais no sentido de tornar Deus conhecido. Se eu quero ser uma pessoa completamente dedicada a Deus, eu não posso ter nenhuma ação que prejudique alguém. Ou seja, eu não posso praticar nada que afaste essa pessoa de Deus. Mas eu preciso me apresentar como um instrumento para que Deus possa realizar a sua obra na vida daquela pessoa por intermédio da minha. Terceiro ponto, terceira característica que nós encontramos no texto, no versículo 33, que é, ela não pensa no seu próprio bem, mas no bem dos outros. Então ela não está interessada naquilo que Deus pode fazer na vida dela, mas ela está interessada no que Deus pode fazer na vida da outra pessoa por intermédio da vida dela. Porque a partir do momento que a pessoa passa a ficar interessada no que Deus pode fazer na vida dela, ela fatalmente deixará de se apresentar como um instrumento para que Deus faça algo na vida de outras pessoas por intermédio dela. Então o foco de uma pessoa completamente dedicada a Deus não é si mesmo, mas é o próximo. Porque ele sabe que enquanto ele estiver se apresentando como um instrumento na mão de Deus para que o próximo seja abençoado, as suas causas, as suas necessidades pessoais estão sendo atendidas, estão sendo guardadas por Deus. Não é isso que nós conhecemos naquele versículo? Busque o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja,
cumpra a vontade de Deus, e enquanto você cumpre a vontade de Deus, as suas causas pessoais, as suas necessidades estarão sendo cuidadas por Deus. Então, uma pessoa completamente dedicada a Deus pensa desta maneira. E por fim, a quarta característica que nós lemos naquele texto, também no versículo 33, diz o seguinte: ela tem um forte desejo, ou seja, a pessoa completamente dedicada a Deus tem um forte desejo de que todos sejam salvos. Então, esta pessoa, uma pessoa que é completamente dedicada a Deus, ela olha para as outras pessoas como Deus olha. Ela enxerga o que Deus enxerga nas pessoas. Ela tem compaixão pelas pessoas, assim como Deus tem compaixão pelas pessoas. E por isso, ela se compromete no resgate dessas pessoas, porque ela sabe o quanto Deus se importa com aquelas vidas. Lembrando que eu não estou batalhando por causa própria. Eu estou batalhando pela causa do reino. E quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu descubro que Deus quer o céu cheio. E se Deus quer o céu cheio, e eu disse há pouco que a missão de Cristo também é minha, e a missão de Cristo era encher o céu, então é a minha missão também. Então, uma pessoa que tem uma vida completamente dedicada a Deus, ela ama as outras pessoas. Ela se preocupa com o destino dessas pessoas após a morte física. E ela faz todo o possível para que essas pessoas, para que as pessoas que Deus colocou à sua volta, vão para o céu e não para o inferno. Nós sabemos que, no final das contas, quem decide é a pessoa. Mas não é porque a pessoa é que decide, eu vou deixar de fazer a minha parte. Eu preciso apresentar Cristo a elas para que elas tenham condições de decidir. Porque como elas vão decidir sobre algo que não foram apresentadas?